Olá, eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Nessa série de vídeos eu aprofundo alguns conceitos práticos e teóricos sobre os tipos de projetos que nós ensinamos lá no curso Projeto Elétrico. E são eles: sistemas fotovoltaicos, subestações aéreas, edição coletiva e também instalações elétricas internas. Então, todo o universo de projetos elétricos você vai encontrar as melhores informações aqui nesse canal. Então, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana temos uma aula gratuita sobre um desses assuntos novinha em folha para você assistir. Então, se você se inscrever e ativar suas notificações, você vai ser sempre. Então, hoje o assunto é NBR 14039, instalações elétricas de média tensão. Então, já deve estar imaginando que vamos falar muito aqui sobre subestações aéreas, mais especificamente aquelas de posto único, estrutura simplificada, que você muito provavelmente deve ter aí na sua área de concessão. Então vamos lá, diretamente ao ponto aqui, para mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Ok, então aqui na aula de hoje nós vamos ver 4 pontos importantes da NBR 1439 que estão relacionados com o seu projeto de subestação simplificada. Lembrando que essas subestações simplificadas elas são permitidas aí em poste, até 300 kVA. Na maioria das concessionárias, na grande maioria das concessionárias do Brasil, você tem essa modalidade de subestação aérea simplificada, posto único, para você ter menos custos, uma intervenção mais simples, mais fácil de executar, ocupa menos espaço do cliente, fácil manutenção. Então, uma série de vantagens que nós temos aí com essas subestações simplificadas. E, claro, a NBR 14039 tem tudo a ver com esse tipo de projeto. Então, se você não conhece, fique ligado aqui que você vai aprender os principais pontos. Então, os principais conceitos da NBR 14039 para o seu projeto de subestação aérea. Vou começar a te explicar um por um aqui. Vamos no detalhe, aprofundando cada um desses tópicos. Então, primeiramente, o que é a NBR 14039? É a norma técnica brasileira para instalações elétricas de média tensão. Agora, o que é média tensão? Bom, a própria norma define média tensão como sendo aí um nível de tensão acima de 1000 volts, ou seja, 1 kV, até 36,2 kV. Então, essa faixa de tensão aí nós chamamos de média tensão de acordo com a NBR, tá? As NBRs, porque existe um pequeno conflito aí quando você compara com a NR10. Para a NR10 não existe média tensão, existe apenas baixa tensão e alta tensão. Abaixo de 1000 volts, baixa tensão, acima de 1000 volts, alta tensão. Já nas NBRs não, nós temos aí uma clara divisão entre baixa tensão, que é abaixo de 1000 volts, média tensão, que ficaria entre 1 a 36,2, e daí de 36,2 para cima, você já tem alta tensão de acordo com as NBRs. E aí, qual desses itens você deve se basear? Bom, interessante é que, claro, a NR10 é um regulamento, então precisa ser seguido, mas as normas têm uma divisão mais detalhada. Então, é importante você aprender o conceito de média, de baixa, porque vai ser muito usual, vai ser mais prático para você se referenciar aos níveis de tensão adequados, tá? Então, média tensão, falou de média tensão, falou de NBR 14039. Essa norma já passou por várias revisões, mas atualmente é uma norma muito clara, muito boa de ser estudada, se você vai trabalhar nessa área de projeto com subestações tanto abrigadas como aéreas. Recomendo demais a leitura ponta a ponta dessa norma, porque ela está muito interessante e muito prática. Você vai aprender muito em estudar a NBR 14039. Agora, claro, todas as normas das concessionárias, a norma da sua concessionária também, com certeza se baseou na NBR 14039 para elaborar a sua própria norma de distribuição, de atendimento aos clientes na rede primária, que é o que nós chamamos lá de rede primária de distribuição, ou seja, o cliente que excede os 75 kW de carga instalada e precisa ser atendido na rede primária. Quando ele é atendido na rede primária, ele obrigatoriamente vai estar nessa faixa de tensão aí, Em alguma região do Brasil pode ser 13,8 kV, em outras regiões pode ser um nível de tensão um pouco mais baixo, mas com certeza é acima de 1000 volts. Então, essa norma sempre vai recorrer à NBR 14039. Então, a norma da sua concessionária se baseia,
a maioria das recomendações técnicas que você vai ver ali vai se basear justamente nessa norma aqui, na NBR 14039. Então, se você estudar a NBR 1439, por tabela, você vai estar estudando 80% da norma de atendimento primário da sua concessionária. Por isso que eu vou trazer hoje nessa aula os principais, como se fosse assim, os 4 pilares da NBR 14039 para o projeto de subestação aérea. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, afastamentos. Se você já olhou a sua norma, com certeza ela deve ter uma série de critérios, a sua norma da sua concessionária deve ter uma série de critérios com relação aos afastamentos permitidos, né? Se você desrespeita esses afastamentos, com certeza o seu projeto vai ser reprovado. E esses afastamentos vêm da onde, né? De onde foi que a sua norma da sua concessionária tirou essa ideia de respeitar os afastamentos? Foi exatamente dessa norma aqui. Então, vamos olhar lá na fonte. Primeiro, os afastamentos estão aqui diretamente mencionados no item 5.1.1.4. Isso significa que você deve colocar fora de alcance as partes vivas de uma instalação de média tensão. Então, colocar fora de alcance é o nível mais básico de proteção que você pode ter. Isso aqui está inserido no contexto da proteção da norma 14039. Então, se você coloca fora de alcance, você já está prevenindo aí muitos acidentes, simplesmente porque você colocou fora de alcance. Mas o que é fora de alcance? Qual é a determinação dessas distâncias de segurança, desses afastamentos de segurança? Bom, você deve ter em mente aí que você tem experiência com projetos de subestação, você sabe que deve ficar longe de sacadas, deve ficar longe de janelas, deve ficar longe de circulação de veículos, longe de portões, justamente para evitar esse tipo de afastamento. Talvez você saiba empiricamente ou por experiência, mas cadê a norma? Onde é que ela está dizendo? De onde foi que saiu? Então vamos dar uma olhada aqui numa figura principal que todas as outras normas de concessionária se baseiam nessa parte aqui. Vou te mostrar diretamente na NBR 14039, dentro desse item aqui de proteção. Bom, então aqui está a figura 8 da NBR 14039, espaçamento para instalações externas ao nível do piso. Muita atenção, porque existe uma outra figura, a figura 7, que vai tratar para espaçamento para instalações internas. Então, quando você está projetando uma subestação abrigada, daí você tem que considerar os afastamentos para instalações de média tensão internas. Aqui nós estamos tratando de subestações ao tempo, né? Até 300 kVA, estação aérea. Então, nesse caso, nós vamos consultar a figura 8, espaçamento para instalações externas ao nível do piso. Agora você deve ter visto essa figura aqui, parece um pouco confusa, talvez você nunca parou para analisar com calma essa figura, mas deixa eu te mostrar aqui como ela é simples de interpretar. Primeiramente, você tem então aqui essa linha mais grossa aqui, que representa justamente as partes vivas da subestação, da sua instalação. Depois você tem aqui essa linha tracejada, que, por exemplo, distância A está entre as partes vivas e a linha tracejada. O que é essa linha tracejada? Anteparos, tela ou grade metálica. Anteparo é uma outra forma de proteção básica e bem primária, né? Você evita o contato acidental com uma parte viva colocando obstáculos ou anteparos. Ele também está fazendo um link, né, com a NR10, questão de segurança com eletricidade. Então você tem a parte viva, representada por essa linha preta aqui, mais espessa. Depois você tem a linha tracejada para representar os anteparos. Aqui está um, e aqui está um também, por exemplo, na lateral. Depois você tem esse objeto aqui, que ele está alocado bem aqui à direita. Ó. Significa um dispositivo de manobra, por exemplo, uma seccionadora ou um disjuntor. Você tem muito seccionador aí instalado na lateral assim, quando você tem uma subestação abrigada também. No nosso caso, subestação aérea, as seccionadoras ficam, né, também pertinho do transformador ali ao tempo, né, lá em cima no poste. Depois você tem aqui o espaço W, esse espaço que fica aqui mais ou menos do anteparo até um certo limite. Esse espaço W é a área de circulação permitida a pessoas advertidas. Daí quando fala advertidas também está fazendo referência aí a um termo da NR10. Pessoas advertidas são aquelas pessoas que foram treinadas ou capacitadas para estarem em ambientes com risco relacionados à eletricidade.
Depois você tem a área X aqui, e você vê aqui do anteparo até essa linha aqui do dispositivo de manobra, você tem o trecho X, área de circulação proibida. Ou seja, não importa o treinamento, o nível de treinamento ou de capacitação que você tenha, essa área de circulação aqui é proibida no caso de exposição a uma parte viva, né? Então, se você vai entrar nessa área aqui, você precisa ter o desligamento ou a desenergização. Desenergização, conforme a NR10, não é só desligar, é um processo passo a passo descrito lá na NR10. E em uma outra aula a gente pode até falar sobre isso mais a fundo. Mas não é só desliga e entra aqui e pronto. Não é isso, tá? É uma área de circulação proibida, com acesso permitido para manutenção e na condição de estar desenergizado por completo, conforme o passo a passo descrito na NR10, que envolve várias etapas, como por exemplo o aterramento temporário, bloqueio, enfim. Então essa área aqui, X, você já entendeu que é uma área de circulação proibida, sendo W, então, uma área de circulação permitida. Agora tem uma série de outras medidas aqui, você pode observar na figura. Vamos ver mais ou menos o que interessa para a gente, no caso aí de uma subestação que fica ao tempo, né? Uma subestação aérea. Então você tem aqui, por exemplo, o espaçamento H, que fica aqui do nível do solo até a exposição de parte viva, né? H vai ser qual valor de espaçamento? Você tem aqui algumas opções, se não me engano são 4 opções aqui, a partir de 6, depois vai para 5, depois vai para 9 metros, depois vai para 7. Então vamos lá, 6 metros seria no caso de ruas, avenidas e entradas de prédio e demais locais com trânsito de veículos. Então você tem aí uma recomendação clara, no mínimo 6 metros para um local que está com trânsito de veículos, ruas, avenidas, etc. Quando você tem um local com trânsito de pedestres, somente pedestres, aí essa altura baixa para 5 metros. Mas claro, em subestação aérea você tem um afastamento muito maior, que é o mesmo afastamento da rede da concessionária, que você tem aí no mínimo aí, uma altura de 12 metros. Né? Para a subestação você pode ter poste um pouquinho menor, talvez com 11 metros. Então você respeita esse afastamento aqui de sobra no caso de uma subestação aérea. Mas é interessante lembrar que a origem do espaçamento está aqui. Ó. A origem de uma altura mínima requerida para uma subestação, para uma rede aérea posta ao tempo, está aqui nessa figura da NBR 1439. Veja uma outra medida interessante aqui, por exemplo, a medida C, C de circulação, fácil de lembrar, e te pede aqui, olha, 2 metros. 2 metros de circulação. Não é à toa, então, que quando a concessionária fala que você tem que ter um recuo obrigatório ao entorno da subestação de 2 metros para todos os lados, não é à toa, está vindo daqui dessa norma. Está claramente, distância C, circulação de uma parte viva, você tem que ter no mínimo aí um espaçamento de 2 metros para circular em torno da sua subestação. Bom, e se nós tivermos um objeto aí próximo na vertical da sua subestação, qual distância você poderia se referenciar aí baseado nessa norma? Você pode olhar aqui, por exemplo, a distância G. Ela dá um afastamento aqui na horizontal de um objeto que está na vertical para a parte viva da subestação. G pede na norma aqui no mínimo 1,5 m de distância ou de afastamento. Então, no seu projeto você tem uma sacada, uma janela, né, uma cobertura, telhado, você precisa ter um afastamento seguro aí de no mínimo 1,5 m de acordo com essa norma. Agora, claro, isso aqui são dimensões mínimas, tá? Então a sua concessionária pode muito bem pedir, ao invés de 1,5 m, pedir 2 metros, porque isso aqui são recomendações mínimas. Então, cada concessionária vai ter aí autonomia na hora de especificar as distâncias que eles querem lá de segurança do seu projeto de subestação. Bom, então acredito que ficou bem claro aí a questão dos afastamentos e agora você sabe de onde é que vem essas recomendações, essas obrigações, na verdade, de respeitar os afastamentos mínimos da sua concessionária. Vem daqui da NBR 14039 e agora você viu da onde é que vem isso. Agora vamos passar para o próximo tópico, proteção. Mas que tipo de proteção nós estamos falando aqui? Bom, na sua concessionária, muito provavelmente você tem aí uma recomendação de proteção de 2 tipos, a de média tensão e a de baixa tensão. Mas claro, nessa norma aqui nós estamos falando de média tensão. Então aqui vai falar sobre proteção de instalações para média tensão. Da onde é que vem as orientações desse assunto? Bom, então vamos ver aqui item a item, tá? Primeiro, item 5.3.1,
fala de proteção geral, é a mais abrangente que você tem nessa norma, que é logo aqui a de sobrecorrente, né? A proteção principal de sobrecorrente para uma instalação de média tensão. A norma diz como é que tem que ser. Primeiro, vamos ver aqui, ela já deixa bem claro aí, olha, entre o ponto de entrega e a origem da instalação. Então, vamos pensar comigo aqui. Aonde é o ponto de entrega da concessionária no caso de uma subestação aérea? O ponto de entrega é justamente no local da medição, no ponto da medição. Então, você tem aí, por exemplo, uma medição em média tensão, aqueles que ficam medidores poliméricos em poste. Então, o ponto de entrega da concessionária é justamente ali nos terminais da medição. Se você tem uma medição em baixa tensão, o ponto de entrega da sua concessionária vai ser lá na medição na baixa tensão. No caso que nós temos uma medição em média tensão, o ponto de entrega fica então no medidor. Então, onde se origina a instalação do cliente? Nesse caso, a instalação do cliente vai se originar então logo após o medidor. Então, entre o medidor e o transformador, você tem justamente esse trecho aqui que a norma está falando, aonde deve estar inserido aí a proteção de média tensão contra sobrecorrente. E aí vamos ver como é que vai ser essa proteção. Nós estamos falando aqui de subestações aéreas, tá? Então, obviamente, você não tem como pendurar um disjuntor lá em cima para fazer uma proteção. Então, como é que é? A norma já deixa bem claro esse assunto, né? Prevendo que existem essas instalações de subestações ao tempo em poste. Você tem aqui dois itens que deixam bem claro. Primeiro, quando você tem uma subestação menor que 300 kVA de carga instalada, parêntese aqui para carga instalada significa a soma da potência de todos os transformadores. Se você tem dois transformadores de 150, sua carga instalada é 300. Se você tem dois transformadores de 300, sua carga instalada é 600. Por aí vai. Então, você tem no item 5.3.1.1 para subestações menores que 300 kVA. Ou seja, 300 kVA é justamente o divisor de águas aí entre subestação abrigada em cabine primária ou subestação ao tempo, né? Então, menor que 300 kVA, você tem a recomendação: disjuntor ou chave seccionadora e fusível. Mas aí também você tem que ter um disjuntor lá na baixa tensão. Por que ele fala disjuntor para uma subestação menor que 300? Porque ainda existem algumas concessionárias, por exemplo a CEMIG, que apenas permitem cabines primárias, não permitem mais a instalação de subestação ao tempo. E aí você encontra subestação pequena, por exemplo de 150 kVA, dentro de uma cabine, uma subestação abrigada. Nesses casos você tem a opção de usar um disjuntor. Mas na grande maioria dos casos, 90% dos casos aqui no Brasil, você tem uma subestação desse porte, né, menor que 300, você vai ter ela pendurada no poste, ao tempo. E nesses casos, claro, você vai usar uma chave seccionadora e fusível, claro, a chave fusível, conforme nós conhecemos, e também a norma ainda pede que nesse caso que você vai usar a chave fusível, você tem então uma proteção lá na baixa tensão usando um disjuntor em BT. Então, fica bem claro aí da onde vem esse arranjo clássico e conhecido por todos nós projetistas de subestações. Você tem uma chave seccionadora lá na média tensão e você tem um disjuntor após o transformador para fazer a proteção de baixa tensão. Vem justamente dessa norma aqui da 14039. E aí para os casos que você tem potência instalada, carga instalada maior que 300 kVA, aí você está entrando na área de cabines primárias abrigadas, né? Subestações abrigadas, você vai ter aí exclusivamente proteção geral por meio de disjuntor e ainda fala mais, fala para ter proteção 50 e 51 de fase e de neutro, tá? Claro, apenas nos locais onde o neutro é fornecido na média tensão. No Nordeste, aqui por exemplo, na minha região da concessionária Enel, no Ceará, nós não temos fornecimento em média tensão do neutro. Nós somos alimentados na rede a 3 fios da concessionária, tendo 13.8 kV a tensão de linha aqui da nossa rede. Então nós vamos ter proteção apenas fase aqui no nosso disjuntor primário. Então fica claro aí que subestações aéreas você tem a proteção padrão de chave fusível, chave seccionadora fusível mais disjuntor em BT, e para subestações abrigadas, que não é o foco aqui dessa aula, você vai ter proteção obrigatória por disjuntores,
ok? Em média tensão. Então, finalizada essa parte aqui, vamos ver mais uma proteção prevista na norma aí, que são contra sobretensões, item 5.4. A norma fala muitas outras proteções que eu não estou abordando aqui porque não interessa muito para o assunto de projeto de subestação, tá? O foco aqui é projeto. Então, ainda para o projeto, nós temos essa recomendação aqui muito importante da norma NBR 1439. No item 5.4, ela pede aí proteção de sobretensão, sendo feito por para-raios. Agora é interessante a nota, a observação que ela coloca lá, que essa proteção de sobretensão para raios poliméricos, né, como nós costumamos usar, ela protege sobretensões de origem atmosféricas, tá? Então, provavelmente ele não se responsabiliza aí por sobretensões oriundas da própria rede da concessionária. Mas, claro, o para-raio instalado ali na subestação, ele tende a proteger também contra uma sobretensão se for algo dentro da faixa de operação dele, tá? Claro que uma perturbação atmosférica vai ser algo que com certeza está dentro da faixa de operação dele, então ele vai atuar. E também, eventualmente, ele pode atuar também com algum surto de tensão que tenha origem na própria rede da concessionária. O fato é que usar os para-raios no projeto de subestação é obrigatório, e é obrigatório justamente por causa desse item 5.4 dessa norma aqui, a 14039. Agora nós vamos entrar no próximo assunto aqui de queda de tensão. Queda de tensão é um assunto bem polêmico e às vezes até complicado, muita gente não consegue entender claramente os conceitos da queda de tensão. Não vou aprofundar muito aqui, mas eu vou explicar de uma forma que talvez você nunca mais esqueça. Queda de tensão é justamente o fato de você ter longos alimentadores, longos condutores, né? E o cobre ele é condutor, mas também nem tanto assim. Quando você tem uma longa distância a cobrir, muito cobre, a resistência do condutor acaba se tornando algo que deve ser levado em consideração. E aí por que deve ser levado em consideração? Porque resistência vai haver aí uma diferença de potencial em cada micro trecho do condutor. E quanto mais comprido o condutor for, maior essa queda de potencial vai ser, chegando a ponto de você ter lá no final do cabo talvez uma tensão menor do que a faixa de operação da tensão. Por exemplo, se você tem 220 volts, você tem lá no final do cabo, lá no circuito, na carga em si, você vai ter aí 200 volts que está fora da faixa de operação dos aparelhos, da carga que você quer instalar. Então, prevendo isso, as normas tanto de baixa tensão como de média tensão colocam aí um limite, né? Um fator limitante para essa queda de tensão, para você usar no dimensionamento dos seus condutores. Dentro do contexto então, da queda de tensão, dentro do assunto da NBR 1439, que é a média tensão, você tem algumas recomendações para a queda de tensão. Então, resumindo, quando você tem instalação em média tensão, você precisa respeitar o que fala nesse item aqui. Justamente aqui o item 6.2.7.1. Origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização deve ser menor do que 5. Então, a queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização deve ser menor do que 5. Então, quando ele fala a origem, lembre-se que nós estamos no contexto da média tensão. Então, a origem de um circuito da média tensão, se o seu cliente ele é de média tensão, ele tem a origem da instalação dele, não é lá no QGBT da baixa. Ele tem a origem da instalação dele lá na subestação, lá no padrão de entrada da concessionária que ele mesmo construiu, que é a subestação. Então a origem do ponto da instalação dele é lá no transformador, que por sinal pertence a ele. Quem dá manutenção é ele. Então essa é a origem da instalação dele. Ou seja, então o valor de 5% está limitado desde o padrão de entrada, lá no transformador, até o QGBT, que é normalmente o quadro principal de baixa tensão, e do QGBT para frente, né? Ou seja, para as cargas, os circuitos terminais. Então, todo esse trecho aí, desde o transformador até o QGBT, até as cargas terminais, tem que somar aí uma queda de tensão de 5%. Então, para resumir, você vai ter que considerar aí, por exemplo, entre o transformador e o QGBT, você consideraria aí, por exemplo, 2%. E daí do QGBT até os quadros secundários de distribuição, você poderia considerar mais 2%.
e do quadro secundário até o circuito de iluminação, de tomada e tudo mais, 1%. 2 com 2 com 1, 5%. Mais ou menos essa regra que você vai ter que seguir. Por isso que esse item aqui está aqui, porque eu quero chamar a sua atenção, porque normalmente a concessionária vai olhar quantos por cento de queda de tensão você considerou para o seu condutor, pelo menos o primário, né? O primeiro condutor ali que sai do transformador até o seu QGBT. Pelo menos isso, normalmente, o analista vai olhar. E aí ele tem que ver, bom, se ele considerou aí mais do que 5%, já é um motivo para reprovar. Ou então, se você nem sequer mostrou que o seu condutor está respeitando uma regra de 3%, de 4%, você nem mostrou, como é que o cara vai saber? Então, provavelmente também ele pode reprovar. Então, lembre-se de levar isso aqui sempre em consideração. Você tem que mostrar quantos por cento você está considerando para o alimentador, né, que sai do transformador e vai até o seu QGBT. No máximo, aí você tem que colocar isso, né, dentro dos 5%, lembrando dos outros 3 que eu acabei de explicar aqui. Então, para reforçar, você tem aí, entre o padrão de entrada até o último circuito terminal, você tem que ter os 5%. Cuidado com esse ponto. Não é 5% no circuito terminal, não é só 3% no circuito terminal. Não, é 5% entre o padrão até o último, e aí você distribui conforme você deseja. Ok, então agora vamos para o último item, documentação. Olha que interessante, da onde é que vem o requisito de documentação do projeto por completo. Vem da norma 14039. Aqui ela justamente fala que os projetos de média tensão, de instalações de média tensão, tem que ter, no mínimo, plantas, diagrama unifilar, detalhes de montagem, memorial descritivo e especificação dos componentes. Então, não é do nada que as concessionárias pedem normalmente a mesma relação de documentos, porque está tudo na mesma origem, está tudo relacionado com a norma 14039. Agora, atenção aqui para a especificação dos componentes. Veja o que a norma fala aqui, olha. Para você especificar um componente, você tem que colocar descrição, características nominais e as normas atendidas. Então, não é só chegar lá e falar para-raio. Não, você não está nem descrevendo direito o que é isso. Você tem que descrever lá o para-raio, que tipo é, se é polimérico, se não é. Daí você tem que colocar as características nominais, qual é a tensão de operação, qual é a ruptura, né, a tensão de ruptura do para-raio. E depois você tem que colocar as normas, para-raio de acordo com a norma NBR, número tal, tal, tal. Aí sim, aí você está descrevendo, descrevendo de forma, né, completa a especificação dos seus componentes. Então, no seu projeto, você vai colocar lá plantas e detalhes de montagem. Por que a concessionária pede, e a norma também está pedindo isso, plantas, detalhes de montagem? Porque é justamente aqui que ela vai ver se você está respeitando os espaçamentos obrigatórios que eu falei lá no começo dessa aula. Tá? Então, não se esqueça desses documentos aqui, planta, diagrama, detalhe, memorial, e não se esqueça de especificar bem os componentes do seu projeto. E dessa forma, então, nós concluímos os 4 pontos principais da NBR 1439 para o seu projeto de subestação aérea. Então, eu espero que esse conteúdo lhe ajude. Antes de você entregar um projeto na concessionária, dá uma olhadinha nesse vídeo, revisa essas informações e, com certeza, pode lhe ajudar a revisar o seu projeto e evitar uma aprovação desnecessária lá na concessionária. Então, se você gostou do conteúdo, clica aí no curtir, compartilha com seus colegas e não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Até semana que vem em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.